Oi galerinha, vamos fazer a correção. Bom dia. Nós vamos fazer a correção agora das questões que foram passadas lá no grupo. E são 4 questões que dá para trabalhar bem as habilidades que a gente trabalhou no vídeo da aula 1, tá bom? A aula 1 falou sobre matéria e suas classificações. A pergunta 1 diz o seguinte: dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizada por... A letra A tem o símbolo do elemento químico criptônio. A letra B, a letra A, criptônio. A letra B, O2. A letra C, He. E a letra D, CO2. Vamos relembrar uma coisa. O que é uma substância simples? Substância formada por um único tipo de elemento. Substância composta. Substâncias formadas por 2 elementos químicos diferentes ou mais. Então, substância simples, elementos iguais. Substâncias compostas, elementos diferentes. Observando pelas alternativas, letra A, criptônio, é uma substância simples, porque só tem ela aqui na fórmula. Letra B, O2. O2 é formado por 2 átomos de oxigênio, porém, os 2 oxigênios são iguais. Letra C, hélio. Hélio é uma substância simples, porque é um elemento único e formado por elementos iguais. É uma substância simples. A letra D é uma substância, olha só, carbono é um elemento, oxigênio é outro elemento totalmente diferente. Então aqui, eu tenho uma substância formada por carbono e oxigênio, que são elementos diferentes. Sendo assim, a alternativa correta, letra D. Substância simples, simples, simples. E a letra D, CO2, substância composta. A número 2 fala o seguinte: marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. A letra A está bem assim, H2, O2, SO8. Quer dizer, H2 simples, O2 também é simples, SO8 também é simples. Só que aqui está perguntando somente as substâncias compostas. Então, analisando as alternativas, a única alternativa que corresponde a substâncias somente compostas é a letra E, que no caso é NO2, H2O e NaCl. Então, reparem o seguinte: NO2, nitrogênio e oxigênio, forma substância composta. H2O, hidrogênio e oxigênio, forma substância composta. E NaCl são 2 elementos também diferentes, formando uma substância composta. Deu para entender? Vou dar só um minutinho para vocês pegarem a resolução e eu já volto, só um minutinho. Bom, pessoal, continuando. A número 3 está falando bem assim, A matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de estado dependendo do fornecimento ou retirada de energia. Assinale a alternativa correta. Quando uma substância está no estado líquido e muda para o estado gasoso, dizemos que ela sofreu o quê? O exercício está perguntando: quando a substância estiver no estado líquido e passar para o estado gasoso, qual é o nome do processo? Vamos relembrar como ocorrem os processos de transformação? Eu tenho sólido, líquido, gasoso. A substância que passa do sólido para o líquido é chamado de fusão. A substância que passa do líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização.
Então, resposta correta é a letra D. A letra D está falando que é a vaporização. Então, o processo que essa substância ocorre quando passa do líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Tudo certo até aqui? A questão número 4, ela mostra uma habilidade que a gente chama de, que no caso é identificar o número de fases, identificar que tipo de misturas que compõem aquela composição. Então a questão número 4 está falando bem assim, ó. Um copo contendo água mineral gaseificada, um copo contendo água mineral gaseificada com pedras de gelo é uma mistura, pontinho, formada por pontinho, fases, sendo pontinho de novo. Então, os termos que completam as lacunas são, respectivamente, observem o seguinte, ó. Essa questão ela é importante porque você precisa imaginar a mistura. Se você não conseguir imaginar o que é um copo de água gaseificada com cubos de gelo dentro, então o que você faz? Desenha. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um desenho, um copo qualquer, e lá ele falou que tinha água gaseificada. Quando falar que tem água gaseificada, quer dizer que eu vou ter bolhas de gás dentro daquela composição. E ele disse que também tinha pedras de gelo, então eu vou desenhar alguns cubos de gelo aqui dentro. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho a água gaseificada, que no caso é esse gás, e tem os cubinhos de gelo em cima. Aí vamos identificar o seguinte, quantas fases que eu tenho aqui nessa composição? Quantas fases? Aliás, o que é fase? Quantidade de componentes que você consegue observar. Eu consigo observar o gelo, eu consigo observar o líquido e eu também consigo observar as bolhas de gás. Então, se eu consigo observar 3 componentes, então quer dizer que eu tenho 3 fases. Agora, essa mistura, ela é homogênea ou heterogênea? Mistura homogênea é quando você tem apenas uma única fase. Se você tiver 2 ou 3 mais fases, quer dizer que é uma mistura heterogênea. E se aqui eu tenho 3 fases, quer dizer que essa composição ela é uma mistura heterogênea. Agora, pergunta, quantas substâncias sólidas eu consigo observar nessa composição? Bom, a única composição, a única substância que está no estado sólido é somente o gelo. Então eu tenho apenas uma substância no estado sólido. A resposta correta é a letra A. Por que a letra A? Por quê? Agora nós vamos completar a resposta. Está falando bem assim, ó. Um copo contendo água mineral gaseificada com pedras de gelo é uma mistura heterogênea, formada por 3 fases, sendo uma sólida. Então a alternativa correta é a letra A. Deu para entender como é que se encontra a resposta correta? Como é que você trabalha o raciocínio? Você precisa tentar entender o que foi jogado dentro daquele copo. Se não der, se for muita substância, você faz um desenho e aí você consegue imaginar que, bom, se eu tenho 2 substâncias ali que eu consigo observar, então é uma mistura heterogênea. Quantas fases eu tenho? Bom, quantos componentes eu consigo ver? 2 componentes, então eu tenho 2 fases. Quantas dessas substâncias são sólidas? Bom, apenas uma é sólida, então a alternativa correta é a letra A. Bom, agradeço por vocês terem chegado até aqui. Essa é a resolução da aula 1. Em breve vou postar a restante das outras aulas, os outros exercícios. Acompanhe sempre a gente no que precisar. Eu vou estar sempre à disposição e
Até a próxima aula e tchau, tchau.